O Almeida também já falei. Então, com essa galera que está aqui comigo, vem comigo aqui, né? E vamos enfrentar aqui, bem rapidinho aqui, colocação do aposentadoria especial dos eletricitários, tá? Então, por que a gente está trazendo esse assunto aqui? Porque muitos desconhecem o direito, tá? Muitos mandam dúvida ainda e desconhecem esse direito e eu fiquei surpreendido, por isso estou fazendo aqui esse conteúdo, tá? E como é que é a questão dos eletricitários? Veja bem que o eletricitário tem muito a ver com o vigilante, né? O vigilante acabou de ganhar agora aqui o tema 1031, acabou de ganhar, não, tá? Ganhou o tema 1031, mas está nos embargos, né? Está no prazo dos embargos aí. E o vigilante era especial, o eletricitário era especial, o motorista era especial. Você que está aqui me ouvindo aqui, essa live aqui, você que está chegando nesse conteúdo aqui, é importante entender que até 28 de abril de 95 era especial, a condição de aposentadoria especial era por categoria, tá? Era por categoria. Então, até 28 de abril de 95, quando vem a Lei 9.032 de 95, tá? Foi extinguida a categoria. Então, tinha a categoria do motorista, do eletricitário, do vigilante, do guarda, do vigia, tinha do motorista de ônibus, motorista de caminhão, o cobrador de ônibus, né? O pintor era, o metalúrgico, o mecânico, ou seja, era uma infinidade de categorias que estavam expostos à insalubridade e à periculosidade. A insalubridade e a periculosidade eram reconhecidas como especial, tá? Até 28 de abril de 95. Então, para entender, era por categoria. Basta que estivesse na carteira e não precisaria provar nada, a não ser o ruído. Tivesse exposto a ruído, aí tinha que ter a medição do ruído. Agora, a exposição, agente físico, ruído tinha que medir. Agora, químico e biológico não precisava. E a periculosidade era por quê? Porque era por dedução. Era deduzido que a pessoa era especial. O que aconteceu depois depois da Lei 9.032 de 95, tá? Então, o que acontece? O eletricista deixou de ser especial. Ou seja, ele tinha um código lá, que era S1.8, lá no decreto 53.831, que dizia a categoria, com a Lei 9.032, deixou de ser toda essa galera aí. Vigilante, vigia, todo mundo deixou de ser e começou, para poder ser especial, tinha que ter um laudo, tinha que ter a comprovação por meio de um laudo, tá? Depois, um laudo para demonstrar o que? A insalubridade. Porque o INSS, lá quando fez a Lei 9.032, ele tirou a periculosidade, né? A periculosidade ficou fora. E para comprovar a insalubridade, tinha que ter um laudo técnico lá do trabalho. E depois, em 2004, aí o PPP se tornou obrigatório, tá? Então, a partir de 2004, se eu não me engano, aí agora me deu um branco aqui, o perfil profissional previdenciário, que a gente conhece como PPP aí, ele se tornou obrigatório. Então, esse, assim, é o pequeno histórico aí. E a partir de 28 de abril de 95, para ganhar aquele trabalhador exposto à periculosidade, o vigia, o eletricitário, o vigilante, o guarda, né? O porteiro, quem mais aí? Né? Quem mais trabalha exposto à periculosidade? O frentista de posto de combustível, quem trabalha com explosivo, com armamento, o pessoal que trabalha na área da produção de petróleo, que trabalha com... Então, ou seja, tudo que tinha periculosidade, o INSS retirou essa periculosidade lá da Lei 9.032. Continuou na Constituição, mas na Lei 9.032, na portaria, nos decretos, ele tirou tudo. Eu até não trouxe meu decreto agora aqui, né? Mas o decreto 3048 também ele colocou uma lista, ele colocou um anexo lá. É o anexo 4, que só tem lá os itens de periculosidade e as atividades que ele considera especial, tá? Então foi isso que aconteceu. A partir daí, muitos processos entraram na justiça, muito processo na justiça, vai, até que chegou aonde? Muita gente, até que chegou o quê? Chega lá no STJ. E aí o STJ fez igual o tema 1031. Ele pegou e fez o tema 534. O tema 534 foi julgado no efeito repetitivo. O que significa? Significa que aquela decisão, ele dá um efeito em toda a esfera da justiça. E qual foi o tema, qual foi o conteúdo do tema 534, tá? Então ele foi, vamos aqui meio compridinho, mas dá para a gente entender de boa, né? Ele diz assim, ó, as normas regulamentadoras, aquela que eu falei, as normas regulamentadoras,
Então tinha um anexo 4 lá do INSS, que estabelece os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador. Veja bem, os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador. Quando a gente fala agentes, atividades nocivos à saúde do trabalhador, a gente está falando de insalubridade, tá? Quando a gente está falando assim de risco, a gente está falando de periculosidade. Então, o que está dizendo? São exemplificativas. Então, aquele rol que o INSS apresentou, o tema 534 falou assim, são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais, tá? Então, falou tudo. E esse tema 534 abriu o caminho para depois os vigilantes entrarem com o tema 1031, porque foi aqui que firmou o entendimento de que aquelas regras, as normas do INSS são exemplificativas, são exemplos. Não é que elas são exaustivas, né, que são só aquelas. Não, são exemplos. Qualquer trabalhador, ou seja, pode ser distinto, né? Qualquer trabalhador, desde que a técnica, desde que o laudo técnico aponte ele estar trabalhando em condições de forma permanente, habitual, exposto a agente nocivo que seja prejudicial ou à sua saúde ou a risco à sua integridade física, pode ser considerado especial. Foi isso que foi dito. E aí o que aconteceu? É cabível, então, o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso de eletricidade, exercida após a vigência do Decreto 2172 de 97 para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais. Isso que é o tema 534. Então verifique aqui que ele foi muito específico em relação ao agente perigoso de eletricidade, assim como o tema 1031 foi específico em relação à periculosidade da atividade de vigilância. Mas tanto o tema 534 quanto o tema 1031, eles criam um ambiente, criam um regramento, criam uma orientação que, vamos dizer assim, asfalta o caminho, né? Ele patrola o caminho, como se diz, né? Para os outros profissionais que ainda não têm aposentadoria especial, que é o exemplo do vigia, do guarda, eu diria que até o porteiro, né? Ou seja, todos aqueles trabalhadores expostos à insalubridade a insalubridade e também a periculosidade, principalmente o da periculosidade, porque a insalubridade o INSS reconhece, a periculosidade não. Então, quem trabalha exposto à periculosidade tem no tema 534 e no tema 1031 as balizas de orientação para poder brigar pelo seu direito, tá legal? Então, muito bem, feito isso, tá? A gente tem que dizer o seguinte, que isso que eu falei aqui, ele transitou em julgado sem possibilidade de recurso, sabe quando? 26 de junho de 2013. E nós estamos em 2021. Então já passou, cara, mais de 7 anos. E o INSS reconhece a periculosidade? Não. O INSS está nem aí para o tema 534, assim como vai ficar também nem aí para o tema 1031. Tá? Por quê? Porque esses temas têm efeito na justiça. Ou seja, na justiça é muito rápido porque o INSS não tem mais a possibilidade de recurso. Agora, lá no INSS, lá na esfera administrativa, ele vai continuar negando, tá? Tá legal? Então aí que vem na cabeça aquilo que você deve estar pensando assim, cara, se você é eletricitário e você não conseguiu fechar o tempo de 25 anos, que é a aposentadoria especial aos 25 anos, em 12 de 11 de 2019, o que acontece? Porque a aposentadoria especial era até 12 de 11 de 2019, com 25 anos, o eletricitário, estou falando. Assim como também para o vigilante. Para a maioria, né? Para a maioria dos trabalhadores expostos à insalubridade, a regra é a aposentadoria aos 25 anos. Mas tem aquela aposentadoria de 15, que é para o mineiro, que trabalha no subterrâneo. Tem aquela aposentadoria de 20, que é para o mineiro que trabalha em cima da terra, né? Trabalha em cima da terra, mas trabalha ainda na boca da mina. E aí você vai para os demais profissionais, que é de 25 anos, tá? Então a pergunta é, bem, se eu fechei 25 anos até a data de 12 de 11 de 2019, por que Pedrosa 12 de 11 de 2019? Porque é a data que foi promulgada a reforma da Previdência. A cruel, a desumana, a terrível, né? A terrível Previdência Social.
E, então, quem fechou 25 anos vai fazer o pedido no INSS, vai ser negado, vai fazer o processo judicial. O processo judicial vai ser muito rápido, porque o INSS não tem mais possibilidade de recurso, tá legal? Muito bem, o que você deve fazer se você não fechou os 25 na data de 12/11? Você pode fazer a tentativa de comum, você vai converter o período especial para comum, tá? Você vai converter aqui, você tem o especial, você converte para comum, e aí aqui no comum você vai somar outro tempo que você tenha para fechar os 35 anos se for homem, 30 anos se for mulher, legal? Você vai dizer, Pedrosa, mas aí tem o fator previdenciário? Tem o fator previdenciário. Você vai ganhar menor. A aposentadoria, a forma de cálculo é diferente. Mas o que acontece? Você vai aproveitar. Você vai aproveitar ainda as regras que são ruins. São ruins? É ruim? É ruim. Mas comparando com a reforma da Previdência, o que era ruim ficou bom. Sabe aquele negócio que era ruim, mas ficou bom? É o caso aqui da aposentadoria comum lá nas regras antigas, tá legal? E o seguinte, você pode também fazer o seguinte, você pode entrar, se você não conseguir fechar nada, então você vai se enquadrar na regra de transição de 86 pontos. O que é 86 pontos? Você vai pegar a sua idade com o tempo de contribuição. Você vai somar para fechar 86, tá? Nesse ponto, do 86 pontos, você pode somar tempo comum também. Tempo comum com um especial junto, só que do tempo, 25 anos tem que ser especial. Legal? Muito bem, então, o eletricitário e o tema 709. O tema 709, ele tem influência no eletricitário, no eletricista? Tem reflexo. O tema 709 tem reflexo no eletricista também. Por quê? Antes eu já falei aqui para vocês o que é o tema 709, né? Então, o que pode correr o risco, então? Vocês viram que eu disse que saiu uma liminar relacionado ao tema 709, relacionado com o segmento da saúde, tá? Depois eu falei que agora tem os embargos dizendo, olha, segura o tema 709 para todo mundo aí, né? Principalmente para aqueles que estão na frente, que são considerados essenciais. O eletricitário é uma atividade considerada essencial, assim como o do vigilante, né? Porque, cara, deu um pau aí na eletricidade, ferrou, né? Ou seja, quem é que vai lá arrumar? Então a gente pensa muito o eletricitário, e é mesmo, quem é o contratante do eletricitário? São as empresas, né, que prestam serviço aí de eletricidade, né? De transmissão e também de colocação, né? Que são, nos estados, são empresas muito fortes, que empregam muita gente. Então, mas isso está em aberto ainda, o eletricitário aposentado ou aquele que vai se aposentar que aguarda um processo na justiça, até por causa do tema 709. Muitos eletricitários estavam com o processo suspenso em razão do tema 709. Agora, com o julgamento do tema 709, o que vai acontecer? Vai dar sequência no processo. Então, você deve ficar muito alerta em relação ao tema 709, que corre o risco de cessar o pagamento com prazo de 60 dias, ou a extinção do contrato de trabalho pela empresa, sem o pagamento do aviso prévio indenizado e sem a multa dos 40% do FGTS, tá legal? Muito bem. Então, feito isso aqui, tem muitos vigilantes aqui, você veja que a história do vigilante, a história do eletricitário é muita história que o vigilante está passando agora, né? O vigilante está bem louco, esperando o tema 1031, e esse é um caminho que os eletricitários já passaram, né? Porque foi em 2013, olha bem, que louco que nós estamos aqui.